Galera, vamos lá então. Falar sobre a avaliação de vocês. Ontem a gente teve reunião de professores e aí foi decidido como que vai ser a prova, inclusive dessa matéria de práticas, né? Que teoricamente nem teria prova. Só que como não tem como a gente fazer essa apresentação de seminário, porque outra coisa que aconteceu também é que houve uma prorrogação de volta às aulas. As aulas só voltam no dia 4/5, tá? Então, pode mudar isso aí ainda, né? Porque se mudar as coisas aqui no nosso estado, às vezes a gente volta antes, tá? Mas foi prorrogado, então, esse prazo aí de voltar para o dia 4/5, certo? Então, não tem como a gente fazer a prova só lá no dia 4/5. Então a gente decide o seguinte: a prova ela vai estar no ambiente virtual de vocês no dia da prova mesmo. Provável que a prova de pequenos ela vai ser no dia 16, tá? Então semana que vem, na quinta-feira que vem. Aí a prova ela acontece no horário da aula de vocês. Então ela vai começar das 8 ao meio-dia. Como que é essa prova? Vão ser 10 questões da área de pequenos animais, onde vocês vão poder fazer consulta. Então, a prova em casa, né? Vocês podem muito bem consultar o computador, consultar o coleguinha, que a gente sabe que vocês vão fazer isso mesmo, né? Então, assim, vai ser dessa maneira, tá? Então, não tem dificuldade. É uma prova de consulta online, tranquilo, certo? Só para a gente poder pontuar aí para vocês não ficarem sem nota. Entenderam? Sim. Beleza. Então, quem não tem acesso ao AVA, já olha isso certinho, já vê se está com acesso normal, porque caso não esteja, já tem que mandar e-mail para Mariana Belloni para ela resolver a situação de vocês, certo? Beleza? Então, a prova, provavelmente que a nossa vai ser no dia 16. A coordenação ficou de mandar hoje o calendário, né? Então, hoje que a gente vai ter receber o calendário certinho com as datas das provas. Beleza? Mais provável que a de vocês vai ser para o dia 16 mesmo. Aí vai ser assim, então entrou lá no portal, no dia da prova, vai ter as questões lá, essas questões vão estar aparecendo na aula 9, tá? Então na unidade 9 lá, tanto pode ser tanto na pré-aula como na aula, mas eu vou avisar vocês. Mas vai estar lá essas questões, tá? Então vocês vão entrar no ambiente virtual e vão tentar resolver. Vai ser como se fosse um questionário mesmo. Então vocês vão pesquisando e vão fazendo a prova ali, certo? Então são questões da área de pequenos animais. A Professor, sorte. Oi, pode falar. as questões vão ser tipo a do AVA mesmo, daquelas. Isso, aham. Ah, Dessa tá. vez vai ser fácil, porque geralmente a prova de pequenos ela é aberta, né? Que vocês têm que escrever e tal. Dessa vez vocês tiveram sorte. Ai, Vai ser só de X. aí top, hein, professor? Ô, É, louco. sacanagem. Beleza. Então é isso, galera. Alguma dúvida em relação à prova? Como que vai ser? A volta às aulas? Todos Ah, entenderam que ficou já, postergado para o dia 4? já que vai ser fácil assim, você já passa a resposta aí, professor. Ah, Não, eu daí é prometo que eu não vou nada, tirar é. 10 não. Eu vou tirar uns 8 só para ajudar nós mesmo. Ah, tá bom, tá bom. Não, tem pouca aluna aí, professor. Tem pouca aluna aqui, ó. Tá É, bom. ó. Facinho, vocês se Tem 4 ajudam. só. Vocês se Não, ajudam, daqui a vocês pouco. mandam Daqui lá a no pouco WhatsApp de no WhatsApp não vocês. é conversa. Não é conversa daqui a pouco. Tá bom, aguento. Beleza. Galera, então é o seguinte, então de assunto,
Eu tenho algumas aulas prontas, né, de pequenos, eu não sei, para mim, que eu já até dei essa aula, mas fazer o quê? Eu arrumei essa aula, vai ser essa aula de novo, né? Eu não sei se eu já falei sobre isso, mas vamos relembrar então, se eu já falei. Se eu não falei, beleza, então a gente começa a falar hoje aqui dos acidentes ofídicos, tá? Então hoje a gente vai falar situações quando você atender um animal que foi picado, então por uma serpente, né, por um animal peçonhento, o que que vocês fazem, tá? Quais são os tratamentos? Hoje eu vou falar de duas espécies, né? A gente vai ter o acidente botrópico e o acidente crotálico. Então, beleza, vamos anotar aí. Então, a gente vai ter dois tipos de situação. A gente pode ter a situação por acidente botrópico e acidente crotálico. Tá aparecendo esse quadradinho aí? Estão ouvindo? Vocês só entraram e estão dormindo, né? Vocês são desses. Tá bom. Então a gente vai falar de acidente botrópico e acidente crotálico. São duas abordagens diferentes, tá? Para o tratamento, principalmente. Beleza? Primeiramente, vocês têm que lembrar o que é o animal peçonhento. Então, aquele animal que possui veneno, tá? Então, ele tem veneno. Só que ele apresenta uma estrutura para inoculação desse veneno. Tá? Então, animal venenoso, peçonhento, é aquele que possui, então, veneno e possui uma estrutura para inoculação. No caso, as serpentes, elas possuem o quê? As presas, certo? No caso das aranhas, elas possuem as quelíceras. Então, aranha e serpente são animais peçonhentos. Eles possuem a peçonha, essa presa ali para inoculação de veneno. Diferente de animal só venenoso. Animal venenoso é aquele que tem o veneno, porém ele não tem nenhuma estrutura para inocular esse veneno. Então ele não possui essa peçonha, ele não possui essa presa. Um exemplo de animal venenoso é o sapo. Certo? Esses assuntos eles são pertinentes na veterinária, galera, porque assim, sempre vai aparecer uma situação dessa, tá? De atendimento. A galera aí do estágio, a maioria dos casos que vocês veem já é Ehrlichia, Sinomose, Parvo, Leish, Piometra, então assim, é a realidade, né? Então eu vou falar algumas coisas que podem surgir, né, na vida de vocês aí, não é emergência, num plantão. E a realidade de quem vai trabalhar com pequenos, porque a gente acompanha a galera que sai ali da facu, né? A maioria vai trabalhar como plantonista, começa plantonista, né? Então, no plantão que aparece uma bucha dessa. Então, vamos falar do botrópico. Entender, então, a diferença de animal venenoso para animal peçonhento. Animal peçonhento é aquele que possui, então, uma presa para inoculação do veneno. Já o animal venenoso, ele não possui nenhuma estrutura de inoculação de veneno. Então, botrópico, a gente vai considerar quem? A jararaca, a jaracuçu e a urutu.
Beleza? Então, essas espécies vão causar os acidentes por bótropos, tá? O acidente botrópico. O veneno dessas serpentes, eles têm ação coagulante, proteolítica e vasculotóxica. Então, o veneno dos bótropes, eles vão ter essas ações. Vão ter ação coagulante, proteolítica, vasculotóxica. E os sinais estão relacionados, então, com essa ação do veneno. Certo? Tem ação, então, coagulante, proteolítica, vasculotóxico. Então, vamos falar primeiro dos sintomas locais. Devido à ação desse veneno. Ação coagulante, proteolítica e vasculotóxica. Então, como local, eu tenho uma ação citotóxica, em músculos e rins. Certo? Então, a ação desse veneno da jararaca, da jaracuçu, da urutu, vai ter ação na musculatura e até mesmo nos rins dos cães. Aqui, um dos principais sintomas é o edema, tá? Então, o edema aqui, ele é bem evidente, diferente do outro acidente que a gente vai falar. Tem edema também, mas ele não é tão evidente assim. Então, eu tenho edema, eu tenho eritema, eu tenho petequias, eu vou ter dor, presença de pústulas, bolhas, hemorragia e necrose local, tá? Então, de sintomas locais, a gente vai ter essas ações, tá? Ele vai ter uma ação citotóxica na musculatura e no rim. Então, posso ter alteração na função renal desses animais que são acometidos por jararaca, jaracuçu, posso ter, tá? Não é comum eu ter lesão renal em acidente botrópico. Eu tenho mais situações de edema, de sangramento, de hemorragia, de necrose, certo? Então, ali onde foi o local da picada, eu posso ter uma necrose local ali. Então, depois, isso vai acarretar em outros tratamentos, né? A tratar a necrose em si. Então, aqui está relacionado com áreas hemorrágicas, né? Por ele ser um veneno vasculotóxico, onde teve a lesão, vai ter sangramento, tá? Então, é comum eu ter áreas hemorrágicas em um acidente por bótrops, tá? Então, é comum eu ter edema, ter necrose, ter sangramento, peteca, hemorragia, enfim, tudo relacionado com os venenos, com a ação do veneno das bótrops.
Esses são sintomas locais, né? Então, vai ter essas lesões locais. Como sinais sistêmicos, a gente vai ter hemorragia, né, em vários locais, não só num local apenas. Então, aqui é a principal característica hemorragia, né? Então, edema, hemorragia. A função renal vai estar diminuída, tá? Diminuição da função renal. E uma diminuição da filtração glomerular. E pode acontecer até a hemólise intravascular. Então, em acidente hipotrópico, eu tenho esses sintomas relacionados com a ação do veneno. Que o veneno é o quê? Ele é vasculotóxico, proteolítico e coagulante, tá? Então, eu vou ter lesões relacionadas, então, com sangramento, com hemorragia, sangramento igual, né? Sangramento e hemorragia. Com hemorragia, com alteração na função renal, filtração glomerular, edema, necrose. Então, é comum a gente ver situações dessa maneira aqui, tá? O edema, ele é bem característico, geralmente na região da face acontece bastante, porque o animal ele vai querer atacar ali a serpente, tal, querer brigar, ele acaba então afetando essa área da face ali. Então, o edema ele é bem característico de acidente hipotrópico. Pode ter então a hemorragia e o edema, né? Então aqui eu tô tendo a situação de edema, de sangramento. Então, o edema é o característico do acidente hipotrópico. Sempre, então, que vocês atenderem um animal de zona rural, que chegar, então, com uma face desse tamanho, na hora ali que você vê no atendimento, você já vai suspeitar, tá? De um acidente ofídico. E aí vocês já lembram que a bótrops é uma das que mais causam esse edema, tá? Então está relacionado com jararaca, jaracuçu, urutu, que vai causar esse edema de face ali. E depois você ainda pode ter a necrose, certo? Então, onde teve a lesão ali, pode ter uma necrose. Por que que eu falo isso depois? Porque você vai atender esse animal na emergência, você vai tirar ele ali do risco, né? E depois você tem que manter esse animal em tratamento para ver se esse animal vai desenvolver essa necrose. Porque daí, se desenvolver a necrose, você tem que fazer o tratamento para essa necrose daí. Às vezes até mesmo fazer um debridamento cirúrgico, né? Então, às vezes precisa até ser retirado aquela parte que teve a necrose e fazer o processo de cicatrização por segunda intenção. Beleza? Então, em acidente hipotrópico é isso, galera. Vocês vão atender um animal, pode ser de zona rural, é raro atender animal de cidade, né, por acidente hipotrópico, mas não é impossível. Então, vem um animal de região rural, com edema de face, com sangramento, com áreas de necrose, áreas hemorrágicas. Sempre lembram do acidente ofídico e acidente por bótrops, que tem essa característica de lesão. Certo? Porque a próxima que a gente vai falar, que é o crotálico, as lesões são bem piores. São animais que chegam com distúrbios neurológicos,
muita cialorreia, enfim, é diferente, tá? Então, tem como tentar diagnosticar só pelo sinal clínico. Aí, galera, a primeira coisa que vocês vão querer fazer é o quê? Um hemograma, né? Às vezes vai querer fazer um hemograma para ver se tem alguma alteração, tal. Tem algumas alterações, só que elas assim não são específicas, né, do acidente. Mas se eu falei que tem lesão vasculotóxica, que tem hemorragia, que tem sangramento, que tem petequia, o que vocês acham que pode acontecer no hemograma? Para observar esse sangramento. Tem alguém aí? Ai, ai. Galera, o que vocês vão observar é a diminuição das plaquetas. Então, eu tenho uma trombocitopenia. Em situações então, de acidente por bótrops, eu tenho uma trombocitopenia. Se eu tenho um processo inflamatório acontecendo, é uma inflamação ali. Qual que é a primeira célula inflamatória que chega? E aí, galera, qual que é a primeira célula inflamatória? Nada. Então, a primeira célula inflamatória que vai chegar ali são os neutrófilos. Tá? Então, eu tenho aumento de neutrófilo, eu tenho a neutrofilia. Então, obviamente que o exame de sangue, o hemograma, ele não é específico para envenenamento, né? Mas a gente pode utilizar ali para um padrão. Então, a gente vai ter trombocitopenia, vai ter neutrofilia. Eu tenho uma linfopenia, então diminui o linfócito. São achados assim, né, que não são específicos, né, do acidente, mas pode acontecer. Se você quiser fazer um hemograma, você vai ver lá que o animal vai ter uma trombocitopenia, vai ter uma neutrofilia, e isso confirma, então, o processo inflamatório que está acontecendo ali. Só que é interessante, por mais que o acidente botrópico não é tão evidente a lesão renal, mas é interessante sempre fazer os bioquímicos do rim, né, da função renal. Então, vocês precisam fazer os bioquímicos, né, relacionados à ureia e creatinina, para avaliar, então, essas enzimas, ver se está tudo de acordo. Porque como na teoria eu tenho uma diminuição da filtração glomerular, eu posso ter, então, já a lesão renal. Então tem que ficar de olho também nesses casos. Então, o diagnóstico, ele está relacionado, então, com sinais clínicos. Então, a gente vai relacionar esses sinais clínicos que eu já falei, que é a hemorragia, que é o edema, que são as petequias, com o histórico do animal, da região onde esse animal estava. E até mesmo, às vezes, o tutor, ele consegue até trazer a cobra. Às vezes acontece, tá? Não é em todos os casos. Mas quando ele já vem com a cobra, pronto, aí já tá feito nesse diagnóstico. Existem também, isso aí é perguntinha daí de ENAD, né, se fosse o caso. Existem tratamento, diagnóstico através de ELISA. Então, vocês podem fazer ELISA também para pesquisa do veneno. Então, coleta sangue, manda esse sangue para o laboratório. Só que a desvantagem é que leva uns dias, né? Leva em torno de 14 dias
esse exame, porque é para fora, né? ELISA aqui no Mato Grosso do Sul, para essa situação, quase não tem. Aí vem a parte que nos interessa principalmente, né? Então, beleza, chegou uma situação dessa, você suspeitou lá de acidente ofídico por bótrops, o que que vocês vão fazer daí? Então, de tratamento, galera. Primeiramente, então, é a soroterapia, né? Antibotrópica. Só que existe o soro polivalente, que é o mais indicado na veterinária, porque ele vai resolver tanto para acidente botrópico como crotálico. Então a gente pode fazer, a primeira coisa é o soro, certo? Geralmente você tem que olhar a recomendação do produto, mas geralmente eles recomendam lá um frasco por animal. E isso é independente do peso do animal, tá? Se eu atender um animal pequeno aí de 8 quilos, um animal de 40 quilos, ele recomenda um frasco. Depende do produto, tá? Existem vários soros polivalentes no mercado, mas o ideal é que você olhe ali na recomendação do produto. Às vezes, eu já tive um produto que eu usei que eu precisei usar 2 frascos no animal maior, assim. Então, daí tem que saber certinho. Então, olhar a recomendação do produto ali, o que você adquiriu, e aí fazer certinho. Ou vai ser um frasco, ou, dependendo do porte do animal, 2 frascos. Certo? Então, a primeira coisa é a soroterapia. Então, isso aí, independente da cobra, da serpente, a gente vai usar a soroterapia. Porque a gente tem a vantagem de ter um soro polivalente. Então, ele vai resolver para os outros casos. A soroterapia visa o quê? Ela visa neutralizar o veneno. Ou diminuir, pelo menos, então, a quantidade desse veneno circulante ali. E, obviamente, quanto mais precocemente você aplicar esse soro, melhor. Porque depois de 24 horas, não tem tanta necessidade de aplicação do soro. A gente até faz na clínica, né? Depois que às vezes passou mais de 24 horas, a gente até faz. Só que o ideal nem precisaria fazer, tá? Porque o veneno até 24 horas ele já entrou no organismo, então não tem um porquê, né? Mas a gente acaba fazendo na realidade, tá? Na rotina. Ok, então a primeira coisa a fazer é a soroterapia, vai pegar esse soro polivalente, a dose dele geralmente é um frasco por animal. Quanto mais rápido você fizer esse soro, mais precocemente melhor. A função desse soro é neutralizar o veneno, diminuir as quantidades de veneno circulante. Obviamente que a via intravascular é a preferida, porque daí ele vai fazer um efeito mais rápido. Outras vias são permitidas também, como subcutâneo, intramuscular. Só que, obviamente, que a via IV é mais rápida, melhor.
Dependendo da situação, da gravidade, depois, após 12 horas, você pode aplicar outro meio frasco. Isso se você vê realmente ali que o animal está muito mal, que teve muito sangramento, o edema está enorme. O animal está demonstrando sinais ali que o veneno ainda está circulante. Você pode repetir, depois de 12 horas, fazer meio frasco. Obviamente, na clínica, para quem vai ser empresário aí, esse frasco não é barato, então você vai ter um custo em cima disso, né? Então, um atendimento desse, ainda mais emergencial, plantão, dá para ganhar um dinheirinho, galera. Beleza? Então, a primeira coisa a ser feita é o soro, um frasco por animal. Recomenda-se visualizar as doses de cada produto, que dependendo do produto vai ser um pouco mais, dependendo, tá? Mas a maioria deles é um frasco por animal. A função desse veneno, desse soro, é neutralizar o veneno. Quanto mais precocemente, melhor. As vias dele pode ser tanto intravascular como subcutânea, intramuscular, mas aconselha-se, então, no caso de uma emergência, a via intravascular suficiente, tá? Obviamente que você, às vezes, animal, ele tem um edema ali de membro, e aí a via intravascular não tá legal. Então, às vezes a gente precisa procurar outras vias, certo? Mas a preferida é a via intravascular. Dependendo da gravidade, depois de 12 horas, pode ser aplicado mais meio frasco desse produto no animal. Então, isso é um tratamento só, tá? Isso a gente só falou de um tratamento, que é a soroterapia. Ali eu tô tendo, então, sinais inflamatórios, né? Eu tô tendo presença de edema, certo? Então, outros tratamentos que eu posso usar é a prometazina e a hidrocortisona. É interessante o uso da prometazina ou da hidrocortisona antes do soro. Então, antes do soro, você aplica, porque pode até mesmo dar uma reação ali, um choque anafilático pelo soro também. Então, a prometazina seria um antialérgico e a hidrocortisona é um anti-inflamatório esteroidal. Geralmente, em casos para choque anafilático, a hidrocortisona seria a melhor, tá? Porque ela faz uma ação mais rápida. Então, é o soro, a hidrocortisona e soluções hidroeletrolíticas, né? Hidroeletrolíticas. Hidroeletrolíticas. E a fluido, né? A fluidoterapia, então, para corrigir o quê? Aqui nesse caso, lembra que a gente sempre fala sobre isso? Aqui eu tenho uma situação de acidose. Esse animal que foi vítima de um acidente ofídico, ele tem uma acidose. Estão me ouvindo? Tá cortando? Alguém pode dar um retorno aí se tá tudo certo?
Tudo certo, professor. Ah, beleza, tranquilo. Então parecia que tava cortando. Então, beleza. Então, galera, essa situação aí de fazer a fluidoterapia é para correção da acidose, certo? Esse animal, ele tá em acidose. Esse animal que sofreu vítima aí de um veneno aí do veneno da Bótrops. Para correção da acidose, a fluido de escolha é qual? Ringer lactato. Certo? Aqui eu preciso deixar um meio básico, né? Lembram lá que o Ringer lactato, ele vira o bicarbonato. E esse bicarbonato, ele é o tratamento para acidose, porque ele deixa o meio alcalino. Então, aqui vocês vão fazer, então, o soro, tá? O soro é um frasco por animal, tem que olhar a recomendação, mas geralmente um frasco por animal, dependendo da gravidade, repete meio frasco em 12 horas. Antes do soro, é interessante fazer um antialérgico ou um anti-inflamatório esteroidal. A gente pode fazer aí a prometazina ou a hidrocortisona. Hidrocortisona seria de escolha, tá? Que ela tem uma ação mais rápida. A gente vai usar soluções hidroeletrolíticas, porque esse animal ele está em acidose, então a gente tem que corrigir essa acidose do animal. A gente corrige através do Ringer lactato, porque o lactato ele é biotransformado lá no fígado em bicarbonato, e esse bicarbonato ele corrige então essa acidose, deixando meio alcalino. Certo? A fluido também, ela é importante para o quê? Para preservar a função renal. Certo? Então, aqui, para preservar a função renal desse animal. Preservar. Porque quanto mais fluido você passar nesse animal, ele vai ter que produzir a urina. Então, ele vai estar ali trabalhando, tá? Então, a fluido também ajuda a manter a função renal. Porque se você não fizer isso, por mais que não seja comum no acidente hipotrópico, eu posso ter uma insuficiência renal aguda. Tá? Então, eu posso ter uma insuficiência renal. E aí, galera? Aí você fez isso, então o tratamento foi só isso, ó. O soro, um anti-inflamatório esteroidal, foi feito a fluido, né, para ajudar nessa questão de acidose e também fazer a manutenção da função renal. Porém, você observou que esse animal não está urinando. Tem como eu acelerar esse processo de tentar fazer esse animal urinar? Eu posso fazer isso através de medicamentos. Então, aí eu posso usar um diurético. Porque se eu estou falando que esse veneno ele tem a chance de levar a uma lesão renal, eu tenho que evitar isso. Então, eu posso usar um diurético, que pode ser uma furosemida ou o manitol, certo? Um desses dois podem ser usados. É interessante que esse animal fique em observação por 72 horas no mínimo. Beleza? Então você precisa monitorar esse animal. Não é tão simples assim, que eu vejo muito colega fazer isso. Você vai atender o animal, você vai tirar ele dessa crise no primeiro dia, vai fazer o soro, vai fazer a fluido e tal. Primeira coisa que o veterinário quer é despachar o animal. Não é legal, galera. Nesses casos, é interessante ficar com esse animal 72 horas em observação.
Tanto é que você vai liberar esse animal mediante um novo exame das funções renais. Então, o ideal é que você faça 2 funções renais nele. O dia que ele chegou e o dia que ele vai sair. Porque se ele já acabou tendo uma lesão renal, você manda esse animal para casa, passa alguns dias, ele volta e volta mal. Volta já, tipo, vou morrer. Então, só libere esse animal depois que você fizer um novo bioquímico das funções renais para ver se já normalizou. Por isso que eu falo que quem for empresário, quem for atender um animal acidentado por vítima de serpente, ganhou um mês, né? Dependendo aí, porque vocês vão cobrar as diárias, vão cobrar o plantão, dependendo se for plantão, né? Que geralmente é. Então fica gordinho a diária desse paciente. Então é só saber cuidar certinho, não tem tanto problema, né? O problema é evitar a insuficiência renal. Então vocês conseguem isso através de diurético e da fluido, beleza? Então é um tratamento assim, não é tão complexo, só que exige cuidados, né? Você tem que ir ali monitorar, fazer esses exames, certo? Então, como vai gastar ali com exames, esse animal precisa fazer 2 exames, na hora que chega e na hora que sai. Então, dependendo se vocês tiverem o próprio laboratório na clínica de vocês no futuro, vai ser um dinheirinho legal aí, um atendimento bom. Obviamente que se tem lesão, eu preciso de antibiótico. Aí, para essa parte de rim, pele, o metronidazol de sempre, né, galera? O metronidazol mais uma cefalosporina. Certo? O metronidazol vai ajudar tanto na parte renal como na parte de pele ali, ajuda bastante. Beleza? Em relação ao prognóstico, que é o que o tutor vai querer saber, aí é uma situação que é de boa, favorável, vai depender, obviamente, da gravidade do envenenamento e do local da picada também. E também a gente tem o fator resposta individual. Então, aqui vocês consideram o prognóstico o quê? Reservado. Tá? Então, pode ser que esse animal fique muito bem, tranquilo, mas dependendo do tanto de veneno que foi inoculado, da resposta individual desse animal, pode ser desfavorável. Então, aqui a gente falou de acidente botrópico, causado, então, por jararaca, jaracuçu, urutu. A característica dela é que é desses venenos que eles causam, então, muito edema, muita hemorragia, lesão, então, tecidual, pode levar a necrose, certo? Os exames de sangue são inespecíficos, a gente vai ter uma trombocitopenia, vai ter uma neutrofilia, posso ter uma linfopenia, pode ser realizado um ELISA para a pesquisa do veneno, certo? Mas chegou um paciente de região rural com aumento de volume, provavelmente vocês vão até achar as lesões de inoculação. Não tem erro. Vocês vão entrar com a medicação que é o quê? A soroterapia. O ideal é que se use, às vezes, tem que olhar a recomendação do produto, mas geralmente é um frasco por animal.
Dependendo da situação, repete-se a cada 12 horas. Depois de 12 horas, repete meio frasco. Tem que tomar um cuidado de usar um corticoide antes, uma hidrocortisona ou uma prometazina. Só que como você vai precisar usar um anti-inflamatório, já usa prometazina de cara. Certo? A gente vai usar, então, tem que tomar cuidado com fazer a manutenção renal desse animal. Esse animal ele está em acidose, então ele precisa usar o Ringer lactato para esse lactato ser biotransformado no fígado, certo? E ele corrigir a acidose desse animal. A associação com antibióticos, diuréticos, porque esse animal ele tem que urinar, ele tem que eliminar esse veneno, ele tem que manter a função renal. E aí você só libera ele depois de 72 horas. Ok? Então esse foi o acidente botrópico. Então ele mostrando que tem áreas hemorrágicas. Os soros, então tem vários soros no mercado. Depende, cada um vai ser de um jeito. Então o ideal é que olhe a recomendação do produto antes. Eu não coloquei uma fotinha aqui, achei que tinha colocado. Então, acidente crotálico, galera. A gente vai ter, então, agora acidente por cascavel. Beleza. Vai, sumiu. Então, crotálico, a gente vai ter acidente por cascavel. Aqui, em número de casos, acidente botrópico é maior. Eu tenho mais casos de acidente botrópico. E isso, assim, isso é teoria, literatura. Então, eu tenho muito mais acidente por jararaca, jaracuçu e urutu. Só que em relação a maior letalidade, eu tenho através do veneno da cascavel. Então, aqui apresenta uma maior letalidade. Então, já viram que esse é o pior, tá? Então, acidente por cascavel é bem pior, bem mais grave do que por jararaca e jaracuçu. O veneno, ele vai ter lesões, então ele tem ações, né, do veneno. Lesões, então. Eita. Lesões no sistema nervoso central. Então, aqui eu tenho lesões no sistema nervoso central. Então, obviamente que esse animal vai ter distúrbios relacionados com o sistema nervoso. Eu posso ter também paralisia respiratória. Olha o corona aí. Tá, então eu também posso ter uma paralisia respiratória. Igual o corona, né? Segundo estudos aí falam que a pessoa acaba tendo uma paralisia respiratória. Então, a mesma coisa, que o veneno da cascavel, ele faz isso. Ele faz a paralisia respiratória também. Eu também vou ter, pela lesão, a necrose. Então, também tem, é comum. Como está relacionado ao sistema nervoso, eu vou ter, então, convulsões. Vou ter alterações circulatórias. É igual o outro, mas pior, entendeu? Assim, aqui é quase igual, parecido com o bótrope, só que aqui eu tenho lesões mais graves, lesões neurológicas, tá? Lesões respiratórias,
coisa que eu não tinha no outro acidente. Beleza? Então, aqui o veneno ele vai ter ação neurotóxica, ação coagulante, ação hemolítica, miotóxica, e nefrotóxico. Aqui o nefrotóxico é pior do que o acidente por bótrops, tá? Então aqui a lesão renal ela é mais evidente, ela é mais fácil de ocorrer uma lesão renal aqui. Os sintomas locais, eles são inespecíficos. O animal vai ter um edema, igual lá na situação por bótrops, só que aqui o edema não é tão evidente. Tem o edema, só que geralmente na bótrops que é mais evidente. Vai ter dor, tá? Esse animal vai chegar com muita dor e vai ter uma inquietação do animal, ele vai estar inquieto. O principal, a parte principal de um acidente crotálico vai ser os sintomas através dos sintomas neurotóxicos, sintomas neurológicos, vou colocar assim. Que aqui eu vou ter ataxia, posso ter decúbito, então esse animal pode chegar já lateralizado para você, já não está andando, fica em decúbito. Sintoma de sedação, então parece que ele está até dopado. Ele pode apresentar uma flacidez da musculatura da face. Ele pode apresentar a pitose palpebral, que é aquela pálpebra meio caída, assim, né? Porque como tá flácido, então ele fica meio que caída. Pode apresentar uma disfagia, então pode apresentar uma dificuldade ali para se alimentar, ele pode apresentar uma cialorreia. Em sinais inespecíficos, o vômito, diarreia, pode ter também. Não é específico, né? Mas pode ter. E o pior de todos é o quê? A paralisia respiratória. Então aqui é bem mais grave, né, galera? Comparando então com o bótrops, ali na bótrops poderia ter uma lesão renal, ali é mais sangramento, é mais edema, vai depender do animal em si para o tratamento, para o prognóstico. Aqui já não. Aqui eu já vou ter, se eu tiver, posso ter lesões do sistema nervoso, que já vai ter o animal então em decúbito, vai ter sinal de sedação, ele pode ter flacidez da musculatura da face, levando a pitose palpebral, pode ter uma disfagia, pode apresentar celorreia, tem sinais inespecíficos como vômito e diarreia, pode apresentar uma paralisia respiratória, e na paralisia respiratória, que vai ser o pior, né? Aí a chance de morrer é grande. No acidente por crotálico, a gente também tem a urina cor de Coca-Cola.
em função da rabdomiólise. Porque como o veneno ele dá uma destruição na musculatura, essa destruição na musculatura faz com que ocorra, então, essa urina cor de Coca-Cola, em função dessa rabdomiólise. E aqui é comum a morte por insuficiência renal aguda, tá? Então, como causa lesão nos túbulos renais, o veneno, então aqui geralmente pode levar à morte por uma insuficiência renal aguda. Certo? Aí o tratamento, galera, é praticamente igual. Então vai ser também a aplicação do soro, do antiofídico. Tem que fazer a hidratação desse animal também, lá com o Ringer lactato, principalmente para evitar a insuficiência renal. Dependendo se você não tiver o Ringer lactato, como a gente precisa é do bicarbonato. Então a gente pode fazer a aplicação direta do bicarbonato, ele existe na via intravascular para você fazer essa aplicação intravascular. Aqui eu tenho que cuidar muito mais da função renal, então eu tenho que fazer esse rim trabalhar. Então vou ter que usar uma furosemida ou manitol para fazer esse rim trabalhar melhor. O que muda é que como eu tenho paralisia, flacidez na musculatura da face, eu vou precisar então fazer o quê? Uma alimentação parenteral nesse animal. Eu preciso então ajudar ele a se alimentar ali. Pode ocorrer mesmo, até como ele tem paralisia da face, os olhos eles podem se tornar muito secos. Então você tem que fazer uma hidratação nos olhos. Então, através de aplicação de colírios, de solução fisiológica. E o prognóstico, galera, ele é favorável nas primeiras horas, tá? Então, nas primeiras 6 horas de atendimento, beleza, porque daí você consegue neutralizar o veneno, não vai ter tanta lesão renal do veneno. Se você chegar em menos de assim, até 6 horas, você já aplica o soro, já faz todos esses tratamentos que eu falei, aí é favorável. Depois disso, galera, já vai evoluir para a insuficiência, aí já não é favorável, é desfavorável, tá? Então, o prognóstico aqui, se ele for rápido, aliás, se o tratamento for rápido, for até as primeiras 6 horas, o prognóstico é favorável. Depois das primeiras 6 horas, ele já é de reservado a desfavorável, porque aqui eu tenho a lesão renal bem mais grave do que na bótrops, tá? Então aqui nos acidentes crotálicos é bem pior. Beleza? Galera, vocês estão muito quietos hoje, vocês estão dormindo, né? Quem está aí? Olha, tem o quê? Tem 8 alunos. Dúvidas, galera? Para quem chegou depois, entenderam da prova, vou falar de novo da prova. Então vai ter prova, tá? A prova vai ser no ambiente virtual de vocês, certo? Ela vai ser disponibilizada no dia 16, provável. A Mariana Belloni ficou de mandar o calendário, mas provável que seja dia 16 ou dia 23 a prova de vocês. Tá? Ou vai ser no dia 16 ou dia 23, que é a próxima quinta-feira. A prova ela vai ser realizada na hora da aula. Então, assim, se for dia 15, então é às 8 horas da manhã do dia 15 que vocês vão entrar no portal de vocês. A prova vai estar lá, certo? Beleza? Essa prova ela vai ser através de questões objetivas, né? Então, o famoso marca X.
vai ser como se fosse aquelas questões que vocês já estão acostumados a fazer no AVA mesmo, então vai ser daquela maneira. Então, vocês têm das 8 ao meio-dia para fazer essa prova. Obviamente que a gente não vai ser hipócrita, a gente sabe que vocês vão se ajudar, né? Então, assim, então não tem dificuldade, não tem o porquê chororô, eu acho, né? Porque, assim, tá de graça, tá? Então, vai ter questões lá, vocês podem, entre vocês mesmo, a gente sabe que vai acontecer o WhatsApp, né? Então, um faz uma, a outra faz outra e vai indo, né? Então, a gente não vai ser hipócrita de falar que isso não vai acontecer, porque a gente sabe que vai. Beleza? Em relação à volta às aulas, a gente tem um novo calendário, voltando dia 4/5, tá? Pode acontecer mudanças, isso aí ainda, né? Mas até o momento é 4/5, certo? E aí, galera, fala comigo, alguém, por favor. Certo. Tudo bem? Entenderam? Ô, prof, nosso trabalho. O trabalho vocês vão fazer, deixa ele pronto para quando a gente voltar vocês fazem, mas não vai ser usado agora para a prova de agora, né? Então, no caso, ele vai ficar para N2? Provável. Provável. Sacanagem, bicho. Putz. Beleza? Então, daí é isso. As questões vão ser relacionadas à área de pequenos animais, então de boa. Certo? Dúvidas sobre a aula de hoje? Deu para entender que, então, com o acidente por cascavel, ele é bem pior, tá? Ele é bem mais... Tem que tomar o máximo de cuidado. Por jararaca, ele é preocupante, só que não é tão preocupante. Tem que fazer as medidas certinho, ficar em observação esse animal. Obviamente que a cascavel também precisa ficar em cuidados, né? Tem que repetir as funções renais, tanto no dia que chega como no dia que sai. Beleza? Meu Deus, gente, vocês estão dormindo? Certo, galera? Ô, Zuz, a aula tá no portal, essas aulas, ou tá aqui esse Microsoft? Eu tinha mandado o link no grupo. Vocês estão, todo mundo tá no grupo? Sim. Beleza, eu mandei o link lá, né, da aula salva. Ah, tá, beleza, é que eu nem entrei pra ver. Beleza. Então eu mandei o link lá, ó, quer ver? Eu mandei na sexta-feira. Dá uma olhada Sim. lá que eu mandei isso. Tá. Aí eu vou mandar essa aqui ficar gravada de novo, né? E aí eu mando para vocês daqui a pouquinho também o link lá. Então tá, obrigada. Beleza? Galera, é isso, mano. Vamos encerrar, porque não tem muito o que falar, não. Vocês têm dúvida? Essa galera tá quieta hoje, mano. Meu Deus. Tá tranquilo, Zuza. Tá bom, então. Então tá, vamos encerrar então, parar